Pessoal, abrindo o vídeo aqui do Geopolítica na Veia, eu gosto muito desse mapa, né? Porque mostra o PIB dos países. Então a gente vê claramente que o mundo hoje é um mundo tripolar, dividido ali Estados Unidos, a China, né? A Ásia, mas principalmente a China é o outro polo, e o outro polo é a Europa. O Brasil aparece, na verdade a América do Sul é esse roxo, parece pequenininho ali, né? Inclusive a América do Sul quase tudo é o Brasil, né? Enfim, mas é um mundo claramente tripolar. E um problema que envolve todos, tá? China, envolve também Brasil, envolve Europa, é a questão demográfica, porque afinal, os países, o PIB é feito de gente, né? E um grande Estado nacional que tem muita gente, tem um PIB grande, isso é um fator determinante na disputa geopolítica. E vocês viram que o Brasil perdeu 10 milhões de habitantes, né, em relação à previsão que tinha e tal, e o Brasil está com talvez um dos maiores problemas demográficos do planeta, né? Aí eu queria mostrar como que o Brasil está lidando com isso, como que a China, como que a Europa. Então, vamos lá, primeira coisa, olha o que aconteceu com o Brasil, né? A gente tinha mais ou menos 7 filhos por mulher em 1950, e aí a gente veio caindo. Quando chegou em 2000, a gente só tinha 2 filhos por mulher, que é a taxa de reposição. Tá? Abaixo disso você já começa a não ter reposição e aí você começa a ter problemas graves, né, de previdência social e etc. Bem, aqui está a pirâmide populacional, né? Então mais em cima da pirâmide, mais no topo da pirâmide são os mais velhos, 60, 70, 80, 90 anos de idade, e a base os mais jovens, né? 0, 10, 20, 30 anos de idade. Vocês vejam que a base era larga, ou seja, você tinha 11 jovens contribuindo ali para a previdência social em idade ativa de trabalho para cada aposentado. E aí você vem diminuindo isso, né? E até chegar num ponto que você vai ter uma pessoa jovem trabalhando para sustentar um aposentado, né? Para uma pessoa contribuindo para cada uma aposentadoria sendo concedida pelo INSS. Isso aí que está na tela agora é a pirâmide etária do Brasil em 2100, né? E mostra assim, a base tem pouquíssimos jovens, né? E lá em cima tem muito aposentado, né? Muita gente acima de 70 anos, né? 70, 80, 90 anos. Então, obviamente, isso implode a previdência social do país. E essa tabela aqui também é interessante, já mostrei, inclusive, no Desmascarando, né? Quantos anos os países demoraram para quadruplicar de 7% da população acima de 65 anos de idade para 28% da população acima de 65 anos de idade, né? Então, por exemplo, a França fez esse processo de envelhecimento da população em 204 anos. Suécia, 198 anos, tal. Estados Unidos, 157 anos. O Brasil está fazendo esse processo em 50 anos apenas. Tá? É impressionante a velocidade do envelhecimento da população brasileira. E, obviamente, o que causa isso são 2 fatores. Tá? O primeiro é esse, número de filhos por mulher chega ao menor patamar já registrado no país, aponta relatório da ONU. A taxa de reposição, como eu disse, é 2 filhos. Eles colocam 2,1 filhos por mulher. Mas vamos simplificar, 2 filhos por mulher. O Brasil tem 1,6 filho por mulher hoje, tá? E mais, né? Um outro fator que é positivo, né? Foi uma conquista do Brasil. Em 1900, por exemplo, um brasileiro que nascia, ele tinha 30 anos de expectativa de vida. Hoje, um brasileiro que nasce, ele tem 75 anos, 76 anos de expectativa de vida. Se for mulher, 76 anos de expectativa de vida. Então, é impressionante como que a gente mais que duplicou, né, a expectativa de vida no Brasil. Isso decorre da melhoria, né, das condições de vida e da ciência também. Bem, agora eu vou dar uma passada para mostrar aqui como que os países estão lidando com esses problemas, né? A China tem um problema muito agudo, né? É pior que o brasileiro. O problema da China, a China está com 1,2 filhos por mulher. Envelhecimento aceleradíssimo. Inclusive, a população da China diminuiu em 2021. E há um desespero total com isso, tá? Na província de Gansu, por exemplo, o governo está dando o equivalente, né, a 21 mil reais em 3 anos para quem tiver, para as mulheres que tiverem 3 filhos pelo menos. E outras localidades dando desconto em imposto para as mulheres que tiverem filhos. Tá? Então a China tem várias políticas locais ali para tentar desesperadamente aumentar essa taxa. Por quê? Tá? Hoje a China tem 50 milhões de apartamentos vazios, né? São as chamadas cidades fantasma. Ou seja, eles construíram, o setor imobiliário gerou uma espécie de bolha, né? Ele construiu muito imóvel e não tem gente mais para ocupar esses imóveis, né? Imagina, 50 milhões de apartamentos daria tranquilamente para hospedar toda a população brasileira, por exemplo, que é uma das maiores populações do mundo, né? Diga-se de passagem. Então, há uma bolha séria. Vocês viram o problema da Evergrande que aconteceu, e esse problema da Evergrande é um problema geral do setor imobiliário chinês. Isso é só um dos problemas. 30% do PIB da China é o setor de construção. Então,
o que você vai fazer se as pessoas não precisam mais, né, de casa, de apartamento? Esse setor vai desaparecer, 30% do PIB. Então é uma situação muito complicada. E aí quando eu falo do setor de construção praticamente desaparecer, é desaparecer mesmo, tá? Porque não é só que as pessoas não precisam de novas casas, é que a população, até 2100, a população da China vai cair de 1,5 bilhão de pessoas para 731 milhões de habitantes. Então, você imagina que metade dos chineses vão desaparecer num espaço relativamente curto de tempo, tá? Em 70 e poucos anos. Ou seja, imagina o excesso de... Se você já está com excesso de imóveis e o excesso que vai se criar, enfim, é uma situação que o governo lá vai ter que lidar seríssima. Bem, aí eu entro na Europa, né? Vocês estão vendo aí vários países da Europa, inclusive a média da União Europeia, todo mundo também abaixo da linha da taxa de reposição, né? Dos 2 filhos por mulher. E a Europa tem tentado combater esse problema usando a imigração, né? Ela, enfim, recebeu muita gente da África e tudo. Só que a gente sabe que essa onda de imigração, pessoas andando de burca em Paris e tal, isso causa um impacto na população local. E aí gerou a ascensão da extrema-direita, que tem a pauta anti-imigração como, né, o principal mote. E aí tá o Viktor Orbán, todo dia ele fala dessa necessidade dos europeus terem mais bebês. Né? Assim que uma parte da Europa está lidando com o assunto. E agora, na semana passada, teve o encontro da demografia lá, né? Que aí só vão os líderes da extrema-direita e tal. E a grande estrela desse ano foi a Giorgia Meloni, né? A presidente da Itália. Bem, e aí o que foi discutido lá? Primeiro, eles desprezam essa ideia da imigração. Tá? Eles acham, a Meloni, inclusive, ela traz uma comparação, dizendo assim, olha, essa ideia dos europeus pararem de ter bebê para importar, né, um marmanjo de 25 anos do Senegal é ridícula, né? Ela usou exatamente essa expressão, tá? Um homem de 25 anos vindo do Senegal substituiu um bebê europeu. Ela colocou nesses termos. E a questão que eles debateram, tá, é que a Hungria está sendo bem sucedida no plano dela de fazer mais bebês, né? O que o Orbán fez? Ele declarou que as mulheres, impôs, né, por meio de lei e tal, que as mulheres que tenham mais de 4 filhos, elas não pagam imposto de renda mais para o resto da vida. Tá? E a taxa de filho por mulher subiu de 1,2 para 1,5 na Hungria. Então eles acharam um excelente resultado, inclusive eles vão dobrar a dose agora. A mulher que teve agora mais de 3 filhos na Hungria, ela já não vai mais pagar imposto de renda para o resto da vida. Agora, por que eu falo que essa turma da extrema-direita fala muito e faz pouco, né? Porque esses países aí continuam sendo os piores, tá? Os com as piores taxas demográficas de filho por mulher na Europa. Então, a Itália, por exemplo, é a pior de todas. E aí, para fechar, eu queria mostrar assim, os países que, na Europa, por exemplo, que são os mais bem-sucedidos nessa questão de elevar a taxa de filhos por mulher, são a França e são os países do norte da Europa, tá? A Islândia, principalmente. A Islândia está, inclusive, acima já da taxa de reposição. Suécia, Noruega também está muito bem posicionada. E o que esses países eles têm? Eles estimulam financeiramente, como a Itália está fazendo, como a Hungria está fazendo. Então, uma parte, realmente, esse estímulo financeiro funciona. Mas existe uma questão cultural que a extrema-direita aí não quer tocar. É o seguinte, são países em que os homens ajudam nas tarefas domésticas. Então ajuda a lavar a louça, a tarefa de criação do filho é responsabilidade mesmo do homem também, né? É 50-50. E isso tira o peso em cima da mulher. E aí você tirando o peso da questão de criar um filho só de cima da mulher, você começa milagrosamente a ter mais crianças, tá? É isso que a estatística está mostrando. Não é à toa que os países dos machões, né, dos machos alfas, né? Espanha, própria Itália, Portugal, que tem a cultura da mulher fazer o serviço doméstico e o homem não toca a mão nisso, não ajuda a lavar a louça, não coloca as coisas lá na máquina de lavar a louça. Pois é. Esses países, eles são, Espanha, Itália e Portugal, eles têm a pior demografia da Europa. Não é uma coincidência. E aí, é claro, se o Brasil no futuro próximo, ele vai ter que cair para 2 caminhos. Ou ele vai partir para imigração em massa, e, enfim, pessoal do Oriente Médio, pessoal onde tem gente, né, Índia, enfim. Ou ele vai ter que os próprios brasileiros fazerem filhos, né, e aí vai ter que parar com esse esquema das mulheres assumirem basicamente a criação dos filhos, né. Os maridos vão ter que realmente ajudar mais, você vai ter que mudar esse hábito, senão não sobe a taxa de filhos por mulher, tá? A taxa de fertilidade. Pessoal, então é isso, né? Eu fecho mais um vídeo e peço para você, se você gostou, para você se inscrever, para você deixar o like e também, principalmente, né, ativar o sininho, porque senão, quando sair vídeo aqui na página, você não vai receber a notificação se você não clicar no sininho, tá bom? Então é isso, eu fecho o vídeo agora e a gente se vê numa próxima oportunidade.